Boas-vindas a esta nossa análise. Hoje a gente vai destrinchar um mecanismo que é, ao mesmo tempo, invisível e absurdamente poderoso: a evolução em massa dos gastos do governo aqui no Brasil. Vamos falar sobre aquele atrito constante e, vamos combinar, muitas vezes frustrante de tentar transformar pura burocracia em mudança social de verdade. E para começar, vamos mergulhar direto nesse número aqui que é simplesmente astronômico: 2,2 trilhões de reais. Esse é o valor total estimado só para as contratações públicas federais no ano de 2025. É uma quantia tão colossal que funciona como uma verdadeira força motriz. Se for bem direcionado, é um volume de dinheiro capaz de alterar completamente os rumos da economia do país inteiro. O que, claro, leva a gente naturalmente àquela pergunta de 1 milhão, ou melhor, de trilhões de reais. Será que toda essa montanha de dinheiro está sendo usada só para comprar mercadoria básica, tipo papel, caneta e mesa? Ou será que ela atua ativamente como uma ferramenta para desenhar o nosso desenvolvimento social e econômico? Bom, a resposta para isso revela que as regras do jogo mudaram, e mudaram muito. Tópico 1. O poder das compras públicas. E essa mudança de foco ilustra perfeitamente a transição que a gente está vivendo agora. Aquele objetivo antigo, bem limitante, de simplesmente procurar o fornecedor mais barato, a qualquer custo, isso está ficando para trás. O foco novo da lei é super estratégico. A ideia agora é usar o gigantesco poder de compra do Estado como uma alavanca. Uma alavanca para promover a inclusão, gerar renda lá na ponta da cadeia e, de quebra, proteger o meio ambiente. Ou seja, não é mais só sobre o menor preço, é sobre o maior valor agregado para a nossa sociedade. Para colocar isso numa perspectiva mais real, é só olhar para o caso prático da Bahia. No ano passado, as compras do Estado bateram uma marca impressionante de 19 bilhões de reais. Mas olha o detalhe crucial aqui. Desse total, 15 bilhões foram parar exclusivamente nas mãos de empresas locais. Pensa nisso. É uma injeção de capital direta, feita justamente para estimular e blindar a base produtiva da região contra aquelas flutuações da economia externa. Tópico 2. Inclusão econômica e social. E uma prova muito fascinante de como essa inclusão funciona na prática é a plataforma Contrata Mais Brasil. Através dela, os microempreendedores individuais agora podem disputar contratos em áreas que, honestamente, eram impensáveis para o pequeno negócio um tempo atrás. A lista aumentou bastante. Tem desde confecção de uniforme escolar até mecânica de veículos, coleta de entulho e manutenção de extintores. O sistema valida toda a papelada de forma 100% digital e, aqui está talvez a maior revolução contra aquela velha burocracia, o fornecedor recebe o pagamento via Pix em até 30 dias. Sensacional, né? E olha, isso definitivamente não é só teoria otimista, não. Os dados recentes lá de Mato Grosso são impressionantes. Para 2025, as micro e pequenas empresas simplesmente ganharam 85% das licitações feitas pelo Sebrae do Estado. A gente está falando de pegar a maior fatia de um orçamento de 124 milhões de reais e manter esse dinheiro circulando ali dentro, na própria comunidade. É fortalecer quem realmente faz a economia local girar todo dia. Tópico 3. O desafio na prática. E é justamente aqui que toda aquela empolgação esbarra numa realidade que é bem mais complexa e, para ser sincero, bem mais dura. Olha só. Uma política recente, super elogiável, determinou cotas de emprego em contratos públicos para mulheres que sobreviveram à violência doméstica. A projeção entre 2024 e 2025 era gerar mais de 1.000 contratações. Mas aí, uma auditoria recente do Tribunal de Contas da União, o TCU, mostrou um abismo gigante. Na prática, só 74 mulheres foram contratadas. É um choque brutal entre o que está escrito na lei e o que realmente acontece. E como bem pontuou o ministro do TCU, Augusto Nardes, criar essas oportunidades de trabalho é o que promove a autonomia financeira. E essa autonomia é a ferramenta mais forte, a mais definitiva, para conseguir romper esse ciclo de violência. Por isso mesmo, falhar na implementação dessas cotas não é só um errinho de planilha. Tem um custo humano imediato e um impacto social muito profundo que precisa ser consertado para ontem. Tópico 4. O piloto da sustentabilidade. Mas, apesar dessas dores de crescimento, desses tropeços evidentes, existem sim esforços coordenados para tentar ajustar as engrenagens dessa máquina gigante. Foi exatamente por isso que o Ministério da Gestão escolheu a Bahia para ser o primeiro estado a testar a Estratégia Nacional de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. O plano de compras deles casou perfeitamente com as metas nacionais de sustentabilidade e impacto social. Isso acaba criando um laboratório vivo, sabe? Um espaço valiosíssimo onde os acertos e os erros também vão servir de lição para melhorar as contratações no Brasil inteiro. Tópico 5. Fiscalização e inteligência artificial.
Claro que, para garantir que trilhões de reais sejam gastos de um jeito ético e justo, a gente precisa de uma supervisão muito moderna. E é aí que entra a tecnologia pesada. O TCU agora está usando um processo de inteligência artificial chamado Alice 360. Pensa num auditor incansável que nunca dorme. A IA varre os portais do governo, cruza milhares de dados digitais em segundos e já aponta automaticamente aquelas falhas e anomalias que o olho humano deixaria passar fácil. Para dar um exemplo bem claro de como essa fiscalização digital age rápido, olha o que aconteceu em Minas Gerais recentemente. Os auditores paralisaram um contrato de pavimentação de quase 12 milhões de reais. O motivo? O edital exigia um prazo quase cômico, de apenas 30 dias, para a empresa conseguir licenças ambientais complexas e instalar uma usina de asfalto. Na prática, um prazo irreal desse só serve para restringir a concorrência limpa, então os auditores barraram isso na hora. Tópico 6. O futuro das contratações. Tudo isso leva a gente a um debate ético e jurídico gigantesco para quem administra o dinheiro público. Pensa bem, paralisar um contrato por causa de uma falha formal acaba prejudicando mais a população do que o próprio erro em si. Pela nova lei de licitações, os tribunais de contas têm que pesar isso todo santo dia. Eles precisam avaliar se cancelar uma obra vital, tipo construir um hospital ou asfaltar uma estrada importante, não vai causar um dano social muito maior do que simplesmente punir o responsável e consertar a papelada. Enquanto o pessoal do governo estuda para tentar absorver essa avalanche de inovações, fica a nossa grande reflexão final. Será que a máquina pública vai conseguir, um dia, achar aquele ponto de equilíbrio perfeito, aquele ponto onde o rigor absoluto da lei pare de engessar as coisas e passe a trabalhar a favor da transformação social urgente que o mundo real tanto precisa? É um quebra-cabeça complexo e que define o futuro do nosso país e que com certeza a gente vai continuar acompanhando bem de perto. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise.